Salve as 6 horas. Salve as 6 horas sagradas. Senhor, fortalece-nos para melhor compreendermos nosso papel na transformação para um mundo melhor. Que a Tua luz brilhe sempre em nossos corações. Que assim seja. Nossa reflexão de hoje é sobre o medo, o adversário invisível. À frente do Senhor, nos arredores de Sidom, 4 dos discípulos, após longa viagem por diferentes caminhos a serviço da Boa Nova, relatavam os sucessos do dia, observados pelo divino amigo em silêncio. Eu, dizia Pedro, sobre forte impressão, fui surpreendido por quadro constrangedor de impiedoso capataz que batia cruelmente sobre o dorso nu de 3 mães escravas, cujos filhinhos choravam estarrecidos. Um pensamento imperioso de auxílio dominou-me. Quis correr em nome da Boa Nova sem detença, para socorrer aquelas mulheres desamparadas. De certo, não entraria em luta corporal com o desalmado fiscal de serviço, mas poderia, com uma súplica, ajudá-lo a raciocinar. Quantas vezes um simples pedido que nasce do coração pode aplacar o furor da ira? O apóstolo fixou um gesto significativo e acentuou: no entanto, tive receio de entrar na questão que me pareceu intrincada. Que diria o perverso disciplinador? Minha intromissão poderia criar dificuldades até mesmo para nós. Silenciando Pedro, falou Tiago, filho de Zebedeu. No caminho de vinda para cá, fui interpelado por jovem mulher com uma criança ao colo. Arrastava-se, deixando perceber profundo abatimento. Pediu-me socorro em voz pungente e, francamente, muito me conduída e infeliz, que se declarava infortunada viúva. Sem dúvida, era dolorosa a posição em que se colocara, e num movimento instintivo de solidariedade, ia oferecer-lhe o braço amigo e fraterno, para que se apoiasse e continuasse a caminhar. Mas recordei, de súbito, que não longe dali estava uma colônia de trabalho ativo. Tiago silenciou-se por um instante e, um tanto desapontado, prosseguiu. Pensei, e se alguém me visse em companhia de semelhante mulher? Poderiam dizer que ensino os princípios da Boa Nova e, ao mesmo tempo, sou motivo de escândalo. A opinião do mundo é descaridosa. Outro aprendiz adiantou-se. Era Bartolomeu, que contou espantadiço. Em minha jornada para cá, não me faltou desejo à sementeira do bem. Todavia, que querem? Apenas avistei e conheci do ladrão. Vi-o a gemer sob 2 figueiras farfalhudas durante longos minutos, no transcurso dos quais me inclinei a prestar-lhe assistência rápida. Pareceu-me ferido no peito em razão do sangue que brotava-lhe da túnica, mas tive receio de inesperada incursão das autoridades pelo local e fugi. E se me apanhassem ao lado dele, que seria de mim? Calando-se Bartolomeu, falou Felipe. Comigo, os acontecimentos foram diversos. Quase ao chegar a Sidom, fui cercado por uma assembleia de 30 pessoas, rogando conselhos sobre a senda da perfeição. Desejavam ser instruídas quanto às novas ideias do reino de Deus e dirigiam-se a mim, ansiosamente. Contemplavam-me, simples e confiante. Todavia, ponderei as minhas próprias imperfeições e senti escrúpulos. Vendo-me ruído de tantos pecados e de escabrosos defeitos, julguei mais prudente evitar a crítica dos outros, pois a ironia é um chicote inconsciente. Por isso, emudeci e aqui estou. Jesus continuava silencioso, mas Simão Pedro
Caminhou para ele e indagou: Mestre, que dizes? Desejamos efetivamente praticar o bem, mas como agir dentro das normas de amor que nos traças, se nos achamos em toda parte do mundo rodeados de inimigos? O amigo celeste, porém, considerou em breves palavras: Pedro, todos os fracassos do dia constituem a resultante da ação de um só adversário que muitos acalentam dentro de si. Esse adversário invisível é o medo. Tiveste medo da opinião dos outros, Tiago sentiu medo da reprovação alheia, Bartolomeu asilou o medo da perseguição e Felipe guardou o medo da crítica. Aflito, Pedro, o pescador de Cafarnaum, interrogou: Senhor, como nos livraremos de semelhante inimigo? Jesus sorriu compassivo e respondeu: Quando o tempo e a dor difundirem entre os homens a legítima compreensão da vida e o verdadeiro amor ao próximo, ninguém mais temerá. Em seguida, talvez porque o silêncio pesasse em excesso no ambiente, Jesus afastou-se sozinho na direção do mar. E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Recebera mais reduzidas possibilidades de ganho, contar apenas com um talento e temera lutar para multiplicá-lo. Da mesma forma que aconteceu aos servidores invigilantes da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação. Medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Minha irmã, meu irmão, se recebeste mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que fostes conduzidos pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Portanto, minha irmã, meu irmão, nas horas em que nos sentirmos inseguros, busquemos as bênçãos da oração e oremos com toda a fé e convicção, dizendo assim: Jesus, diante de tua misericórdia, rogo a luz do entendimento para aceitarmos a divina vontade em qualquer circunstância da vida. Concede-nos, Senhor, forças e coragem a fim de vencermos nossas dificuldades e ajuda-nos para que jamais sejamos dominados pelo medo do que nos possa acontecer. Afasta de nós, Senhor, qualquer pensamento de insegurança, porque confiamos no Teu eterno amor, sabedores de que Deus a tudo preside e tudo deixa acontecer para o nosso bem. Ajuda-nos a encontrarmos a estrada luminosa do futuro que a bondade de Deus nos reserva, como compensação por todo o bem que fizermos
aos nossos irmãos em humanidade. E mesmo diante dos erros e das fraquezas humanas que semeiam tanta descrença e insegurança em nossos caminhos, não permita jamais, mestre amado, que percamos a esperança na vitória do bem, pois ele há de triunfar sobre o mal por toda a eternidade. Dá-nos, Senhor, compreensão, firmeza e fé, para jamais desistirmos do bem. Que assim seja. Salve as 6 horas. Salve as 6 horas sagradas. Catalogaram Jesus por não andar na direita, na esquerda ou no centro ou na situação, por não falar como essênio, zeloto, governo e nem oposição, e por não ser fariseu, e por não ser saduceu. Classificaram Jesus como herege, blasfemo, inimigo e perigo mortal para a nação. Desafiaram Jesus, porque fazia milagres em dias errados e sem permissão, por aliar-se aos pequenos, sem ser alinhado e nem ter posição, e por não ser um doutor, por falar tanto de amor, classificaram Jesus como um alienado, impostor, renegado, sem classe ou padrão. E condenaram Jesus, porque falava de um reino de fraternidade, igualdade, união, porque trazia consigo o perigo de um golpe ou da insurreição, e por dizer que chegou, porque foi Deus quem mandou. Assassinaram Jesus numa cruz entre preces e salmos e cantos de libertação. Acompanharam Jesus, pobres e cegos e surdos e coxos e mudos e até oficiais, gente sofrida e oprimida por gente que tinha ou mandava demais, e por ser filho de Deus e pelo reino dos céus, testemunharam Jesus e com ele enfrentaram as dores da cruz, mas acharam a paz.